Olá, sétimos anos, tudo bem? Eu sou a professora Rosilda Menger, nós estamos aqui com a Viviana, que é a nossa intérprete, e nessa aula nós vamos continuar falando sobre os agentes de expansão territorial do Brasil. Vamos falar hoje sobre a ação dos bandeirantes. Vamos ver o objetivo dessa aula? Então veja, identificar os motivos ocorridos nos séculos XVI e XVII que contribuíram para a ampliação do território da América Portuguesa. Analisar o papel dos bandeirantes no processo de expansão do território colonial brasileiro. Então é isso que nós vamos entender melhor, né? Agentes da colonização. Você lembra quais os agentes que atuaram no avanço da colonização da América Portuguesa? Você sabe quais as ações adotadas para combater a pirataria no litoral da América Portuguesa? Então veja, nós vimos que os soldados foram importantes, né? Eles criaram fortes, defenderam o Brasil a partir desses fortes que foram criados no litoral e que também deram origem para várias cidades, várias capitais brasileiras, né? E agora nós vamos ver a importância dos bandeirantes nesse processo de expansão, tá? Então veja, aqui nós temos a imagem do Antônio Raposo Tavares, um dos mais famosos bandeirantes da história do Brasil, né? Então vamos avançar aqui, tá? Então veja, o avanço da colonização na América Portuguesa se deveu à ação dos soldados, dos bandeirantes, dos jesuítas e dos criadores de gado. Para combater a pirataria, foram enviados ao litoral do Brasil soldados portugueses e espanhóis que ergueram fortes e povoados, como eu já havia falado para vocês, né? Então veja, você sabe o que os monumentos representam? Você conhece algum na sua cidade? Então veja, aqui nós temos um monumento, ó, monumento às bandeiras, né? Em homenagem aos bandeirantes no Parque do Ibirapuera, São Paulo. Inclusive hoje, né, existe uma corrente aí que questiona a relevância desses monumentos. Mas a gente tem que pensar que esses monumentos eles foram feitos, né, num outro tempo histórico, né, com uma outra percepção, né, e levando em consideração que, apesar de nós podemos até questionar o que eles fizeram, mas no instante em que eles ajudam a expandir o território brasileiro, é por isso que eles são lembrados, tá? Podemos questionar a ação deles, mas não podemos deixar de mencionar a importância deles nesse sentido. Então podemos rever a história, né? Fazer uma revisão a partir disso, mas não negar isso, né? Entradas e bandeiras. Compreender a ação de entradas e bandeiras nos permite entender o avanço da colonização da América Portuguesa, que ultrapassaram o Tratado de Tordesilhas e delinearam o atual território brasileiro. Entende-se também como suas ações contribuíram com o regime da escravidão colonial, sobretudo na população indígena, que são essas, né, esse o senão a respeito aí dos bandeirantes, né? Em 1600, enquanto a capitania de Pernambuco progredia, embalada pela produção do açúcar, a capitania de São Vicente vinha perdendo força. Então, por falta de trabalho, parte da população vicentina subiu a Serra do Mar, formando o povoado chamado São Paulo do Campo de Piratininga, né? Ali, ó, São Paulo de Piratininga, que acabou dando origem à cidade de São Paulo. Então, perceba, no primeiro momento, é colonizado somente o litoral. Então, a partir tanto da ação dos bandeirantes, como nesse caso aqui, a falta de trabalho dessas pessoas na capitania de São Vicente, permitiu com que elas subissem a serra, né? Então, vamos imaginar Santos, vão subir a serra e chegar aonde hoje é a cidade de São Paulo, e ali fundaram uma vila que deu origem à cidade de São Paulo, né? Então, foi um processo de interiorização. Tá? Ainda que para nós hoje seja um espaço pequeno, mas para eles que chegaram aqui e que tinham que fazer todo esse caminho em cima de lombo de mulas ou até mesmo a pé, né? Então aquilo era uma distância relativamente grande, tá? Daí a importância então de ser citado aqui. O povoado que mais tarde veio a ser a vila e depois a cidade de São Paulo teve um crescimento lento. Os paulistas eram homens rudes e acreditavam que a única solução para a pobreza estava no sertão. Por isso, decidiram organizar bandeiras.
Você sabe o que era denominado sertão no período colonial? Então, se nós buscarmos a origem da palavra sertão, vai haver controvérsias aí, mas na verdade é interior do território, tá? Vamos pegar essa definição para vocês entenderem melhor. Então, se fala sertão, o processo de interiorização. Então, toda a porção interior do território brasileiro era conhecida como sertão, tá? Então, veja, o que eram as bandeiras? As bandeiras eram expedições particulares que partiam geralmente de São Paulo. Qual era o objetivo delas, né? O objetivo era capturar indígenas e encontrar pedras preciosas. Uma grande bandeira era formada por 1 ou 2 bandeirantes experientes, alguns jovens portugueses, vários mestiços e centenas de indígenas escravizados. No período colonial, todo o interior do Brasil era denominado sertão, como a gente já falou no slide anterior. Então veja a quantidade de pessoas que era necessário para formar essa bandeira. Por quê? E essas entradas, para que eles tivessem essa logística, né, toda essa organização, tivesse ali tudo o que era necessário para eles avançarem em direção ao interior, né? Novamente, lembrando que as condições eram extremamente duras. E esses bandeirantes começaram a falar com os índios em Tupi-Guarani, e muitas vezes eles ficavam tanto tempo no interior, anos no interior, que quando voltavam, né, ao litoral e tinham que falar com pessoas mais importantes, eles precisavam de intérpretes, porque eles já tinham se desacostumado com o português e inclusive já tinham se habituado até com os hábitos dos indígenas, pois afinal de contas eles tiveram que aprender a se alimentar e viver como os índios vivem no meio da floresta, tá? Vamos para a nossa atividade? Copie e responda no seu caderno o que eram as expedições denominadas bandeiras. Então vocês vão lembrar de tudo que nós falamos até aqui, né? Vão responder essa questão, copiar no caderno, responder e nós voltamos com a correção.
Vamos lá, sétimos anos, vamos responder essa questão? Então, o que eram as expedições denominadas bandeiras? Expedições territoriais que partiam geralmente de São Paulo com o objetivo de capturar indígenas e encontrar pedras preciosas. Então vamos lá, a caça ao índio, né? Desde o início, os paulistas prenderam e escravizaram os indígenas, mas a partir de 1620, com o crescimento das plantações de trigo em São Paulo, a procura por trabalhadores aumentou muito. Assim, organizaram-se grandes bandeiras de caça aos indígenas para escravizá-los. Então veja, como haviam muitos indígenas aqui no Brasil, né, e essa mão de obra, havia uma demanda muito grande, eles precisavam muito de pessoas trabalhando, então eles entenderam que era melhor organizar essas bandeiras e capturar os índios. Mas será que os índios aceitaram essa escravidão? Será que eles se adaptaram a esse formato de trabalho tão diferente do modo em que eles viviam, né? Então veja, os indígenas, bem como os africanos, nunca aceitaram a escravidão pacificamente. Reagiram a ela de diversas formas. Suicídio, fugas para o interior e rebeliões. Nessa luta, venceram duas importantes batalhas. A de Casapaguçu, em 1638, e de Embororé, em 1641. Difíceis esses nomes indígenas, né? Após essas derrotas, o bandeirantismo de caça ao índio entrou em declínio. Agora vejam aqui uma coisa que é importante ressaltar. Os índios, durante muito tempo, foram tratados na nossa história como indolentes, como preguiçosos. Na verdade, não era nada disso. Os índios, eles conheciam a floresta aqui, eles viviam tirando da floresta o que era necessário para eles viverem, caçando, pescando e colhendo os frutos. Qual era o sentido de eles serem escravizados, trabalharem de forma exaustiva para outras pessoas? Por que eles iriam deixar uma maneira tão própria que eles viviam, tão tranquila, e aceitar essa escravidão? Ninguém em sã consciência aceita ser escravizado, acha bom ser escravizado. A escravidão, ela só é bom para quem explora o trabalho do outro, não para aquele que está trabalhando. Então os índios não eram preguiçosos, eles simplesmente não viam sentido naquilo, porque eles estavam produzindo o quê, para quê? E por quê? Não tinha sentido, por isso eles resistiam, tá? Então é bom que a gente reveja essa forma de tratar os nossos povos originários, né? Então vamos para a nossa próxima atividade. Vimos que a partir de 1620, com o aumento das atividades agrícolas, a procura por indígenas aumentou. Explique de que forma os índios resistiram à escravidão. Então vocês vão lembrar do que nós falamos até aqui, né, dos slides anteriores, vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos lá, sétimos anos, vamos fazer a correção dessa questão? Então veja, explique de que forma os índios resistiram à escravidão, né? Reagiram a ela de várias formas: suicídio, fugas para o interior e rebeliões. Nessa luta venceram duas importantes batalhas, aquela que a professora tem dificuldade de falar, né? Casapaguaçu, né, em 1638, e a de Bororé, em 1641, tá? Então veja, chegava ao suicídio por quê? Porque não viam sentido na exploração tamanha do trabalho deles, não viam sentido nos maus tratos ao qual eles eram submetidos, né? Então é muito triste pensar que um povo prefere se suicidar do que se submeter a um trabalho tão duro, do que perder as suas referências, do que deixar de viver como eles eram acostumados a viver. Lembrando que eles viviam em harmonia com a natureza, né? E viviam bem, tá? Então veja a conquista do sertão. Os bandeirantes acabaram conquistando e desbravando grande parte do Brasil. Inclusive, alguns deles chegaram até o Uruguai e Bolívia. No século XVIII, uma crise econômica levou o rei de Portugal a escrever para os bandeirantes para que procurassem ouro e pedras preciosas no sertão, a chamada Lei das Ordenanças. Na verdade, a partir do momento que os holandeses são expulsos aqui do Brasil, em 1654, e o comércio do açúcar entra em crise, então a coroa portuguesa entende que é preciso procurar uma outra atividade econômica que dê lucro para a coroa portuguesa. E por isso ela ordena os bandeirantes que avancem e que procurem, então, pedras preciosas, tá? Então veja, a busca de ouro e diamante. Entre as bandeiras que descobriram ouro, destacam-se as de Antônio Rodrigues Arzão e Sabará, em Minas Gerais, em 1693. Esse é o ano que marcou a descoberta, então, dos metais preciosos no Brasil, né, 1693. Pascoal Moreira Cabral, em Cuiabá, Mato Grosso, em 1719, e Bartolomeu Bueno da Silva, em Vila Boa, Goiás, em 1725. Tá? Essas bandeiras deram origem a vilas que mais tarde se tornaram as primeiras cidades da região. Então, a partir dessas bandeiras aqui, nós vamos ver surgir uma nova atividade, que vai ser extremamente lucrativa para a coroa portuguesa, que é a extração de metais preciosos, tão procurada desde que eles aportaram aqui em 1500. Tá? É importante que diga que eles demoraram muito a encontrar pedras preciosas, praticamente 200 anos. Né? Então aqui, vamos para a última atividade dessa aula. Antes de virar herói, invenção da elite no início da República, para enaltecer a capacidade de liderança dos paulistas. O bandeirante foi o protagonista de uma colonização árdua e violenta. Os bandeirantes foram heróis desbravadores de territórios ou algozes do povo indígena? Vamos lembrar do que a gente falou até aqui? Então vocês copiam essa questão no caderno de vocês, lembram do que nós falamos, respondam e nós voltamos com a correção.
Vamos lá, sétimos anos, vamos fazer a correção dessa atividade? Então veja, os bandeirantes foram heróis, desbravadores de territórios ou algozes, né, inimigos dos povos indígenas, né? Então veja, os bandeirantes acabaram conquistando e desbravando grande parte do Brasil. Inclusive, alguns deles chegaram até o Uruguai e a Bolívia, porém foram responsáveis pelo apresamento e escravidão de milhares de indígenas. Então, eles tiveram importância no processo de interiorização e de expansão territorial, mas também foram responsáveis por dizimar muitas tribos indígenas. Milhares de indígenas, ao ser escravizados, ao entrar em contato com o branco, acabavam tendo doenças, né, e morrendo. Então, vamos fazer uma rápida retomada da nossa aula. O movimento dos bandeirantes foi o que nós falamos, né? Fatores que favoreceram a formação das bandeiras e os seus objetivos e a importância das bandeiras na expansão do territorial brasileiro, né? Então foi isso que nós vimos nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.